Marcos capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam ocasião para prender e matar Jesus. Mas eles diziam: não na festa, para que não se faça alvoroço entre o povo. Jesus, chegando em Betânia, assentando à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito caro, a qual, quebrando o vaso, derramou o unguento sobre a cabeça de Jesus. Alguns se indignaram e disseram: por que este desperdício de unguento? Porque ele poderia ser vencido por mais de 300 dinheiros e dar-se aos pobres. E a repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que as molestas? Ela fez para comigo uma boa obra. Porque os pobres sempre tendes convosco e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. Ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Enquanto isso, buscavam uma ocasião propícia para entregá-lo. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que irei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande tabernáculo, cenáculo mobiliado e preparado, e ali preparai. Saindo seus discípulos, foram à cidade e, encontrando tudo como eles lhe dissera, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam assentados à mesa, comendo, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo-lhes, disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e havendo dado graças, entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: esta noite todos vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro disse-lhe: ainda que todos se escandalizes, eu nunca me escandalizarei. Jesus respondendo-lhes, disse: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele dizia cada vez mais: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ao retornar, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou novamente e orou, dizendo as mesmas palavras. Ao retornar, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Voltou pela terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, aproxima-se o traidor. Enquanto ainda falava, veio Judas e um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, onde o que traía tinha combinado com eles um sinal, dizendo que aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou Jesus, Judas, aproximando-se dele, disse: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram as mãos nele e o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus disse: Saístes com espadas e varapaus para prender-me, se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o seguraram. Ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus, o sumo sacerdote, e ajuntaram-se a ele todos os principais sacerdotes, os anciãos e escribas. Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e assentando-se com os servidores, aquietando-se ao lume. Os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derribarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Contudo, nem assim seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe socos e dizia: Profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando viu Pedro, que estava sentado, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E ele saiu para o alpendre e o galo cantou. A criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois que os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque também és galileu. Ele começou a imprecar e jurar: Não conheço este homem de que falas. O galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali,